Irmãos, várias vezes nós temos pedidos a Deus, várias vezes nós temos clamados a Deus, várias vezes temos feito vários pedidos de orações a Deus, para que Deus possa abrir as portas fechadas, para que Deus possa nos curar e para que Deus possa fazer algum milagre ou alguma bênção na nossa vida. Mas parece que nada que nós estamos a pedir a Deus, parece que Deus tem atendido isso. E parece que Deus fica no silêncio, parece que Deus não está nos ouvindo. Já parou para pensar e se perguntar por que isso tem acontecido? Por que Deus não responde minhas orações? Por que Deus não atende os meus pedidos de orações? Meu querido irmão, e tudo que nós vamos falar a respeito disso nesse vídeo aqui, eu vou dar para você um motivo principal na qual Deus faz com que Ele não possa atender, ou seja, ouvir as nossas orações. E antes de nós passarmos para o nosso vídeo, eu quero pedir para você, do fundo do coração, de uma forma muito humilde e carinhosa, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente e compartilhe, e também não esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, porque isso ajuda o canal a crescer. Então, meu querido irmão, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A primeira coisa que nós devemos perceber é que Deus é santo e em Deus não há pecado e em Deus não há iniquidade nenhuma. Porém, a Bíblia ela diz no livro de Isaías 59, no verso 1, a Bíblia diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Nesse verso nós encontramos a palavra de Deus dizendo que Deus ele não está com braços cruzados para não poder fazer alguma coisa para nós. E também a Bíblia diz que nem os ouvidos de Deus estão fechados para que Ele não possa nos ouvir. E alguma vez nós temos nos perguntado por que Deus então não tem ouvido as nossas orações? Por que Deus não atende a minha oração? E por que Deus não me enxerga? E por que Deus não faz uma intervenção direta naquilo que eu estou sofrendo, naquilo que estou a passar, naquilo que eu tenho padecido dia a dia? Veja o verso a seguir o que diz. A Bíblia diz o seguinte: mas a vossa iniquidade faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. A Bíblia é clara em dizer que tudo o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa da palavra de Deus e também o pecado nos tira da presença de Deus. Então, a Bíblia aqui ela quer nos dizer que Deus ele é santo e nele não há pecado. Ou seja, Deus não aceita o pecado, mas sim Deus aceita o pecador. Não para que o pecador viva pecando, mas sim Deus dá o seu amor, Deus dá a sua compaixão, sua misericórdia e a sua graça para que o pecador venha se arrepender e para que o pecador mude a sua vida e venha ter uma comunhão profunda, uma comunhão direta com o Pai. Mas agora o pecado, ele tomando conta da humanidade, tomando conta de nós, o pecado nos cria uma separação. E nessa grande separação que o pecado cria entre seres humanos e Deus, as nossas orações não chegam aos ouvidos de Deus por causa do pecado. Por isso que de tudo quando você pediu, não porque Deus não está te ouvindo, e não porque Deus ele não quer fazer alguma coisa por você. Deus quer fazer alguma coisa por você. Mas existe uma coisa que está te impedindo com que Deus possa agir e com que Deus possa fazer um milagre na sua vida. E essa coisa é o pecado. Se você está aliado a algum pecado, é por essa razão que Deus não está atendendo às suas e às minhas orações. Agora, aqui a palavra de Deus quer nos dizer que nós devemos fugir do pecado. Devemos buscar a santidade. E, acima de tudo, devemos buscar nos moldar nos princípios e no caráter de Cristo. Porque a Bíblia é clara, diz que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, meu querido irmão, é necessário que nós possamos abandonar o pecado todo. Se nós deixarmos o pecado, se nós não estarmos abraçados com o pecado, é verdade que tudo quando nós pedirmos a Deus, Deus vai nos ouvir e Deus vai providenciar tudo. Mas enquanto nós estivermos ligados ao pecado, Deus não vai fazer nada para nós e Deus não vai atender às nossas orações. Porque o pecado é algo que nos separa da presença de Deus. Você se lembra quando Adão e Eva pecaram? O que aconteceu? Adão e Eva, quando pecaram, eles fugiram da presença de Deus. E Deus foi atrás deles, chamando a eles, para que eles pudessem vir confessar os seus pecados e Deus pudesse lhes dar o perdão. E é exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden. E isso hoje também tem acontecido no nosso dia a dia. Deus hoje chama por si e Deus também hoje chama por mim, dizendo que filho, venham, que se arrependam dos vossos pecados, que eu vos darei o perdão. E acima de tudo, venham desfrutar de uma grande bênção, de uma vida vitoriosa. É por isso que o pecado ele atrapalha o nosso dia a dia e também o pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus e também o pecado atrapalha a nossa caminhada cristã. É por isso que as nossas orações não são atendidas quando nós estamos envolvidos com o pecado. E veja o livro de Romanos 6, no verso 23, o que a palavra de Deus diz. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é clara em dizer que o pecado, o seu salário pago é a morte. Tudo o que vale o pecado é a morte. O pecado vale a morte. O pecado cobra com a sua vida. Agora, a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos deu o seu dom gratuito, que é a vida eterna. Por que nós não devemos nos aliar a Deus para que nós possamos desfrutar e que nós possamos ter uma vida gloriosa, uma vida abençoada e, acima de tudo,
uma vida na qual nós pedimos todas as coisas a Deus e Deus possa nos dar. Lembra o que Jesus diz no livro de João? Jesus diz: tudo quando vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Então por que alguma vez nossos pedidos não são respondidos? Eles não são respondidos nem atendidos devido ao pecado. Quando nós estamos aliados com o pecado, Deus não atende às nossas orações. É por isso, meu querido irmão, devemos abandonar hoje toda a nossa má vida e também devemos abandonar a nossa forma de pensar, o nosso modo de viver e nos aliarmos a Cristo para que Deus possa, assim, intervir todas as coisas na nossa vida. E também devemos aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E algumas vezes nós só queremos ir a Deus com pedidos de oração e também nunca vamos a Deus com pedido de gratidão. É necessário que nós também possamos buscar um tempo de agradecer a Deus pela vida e saúde e proteção e, acima de tudo, tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, por tudo quanto Ele tem abençoado o nosso dia a dia. São motivos que nós devemos sempre nos colocar de joelho e agradecer a Deus. Por isso, meu querido irmão, o pecado, o salário pago é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. As nossas orações não são atendidas por simples causa, o pecado. Quando nós estamos aliados com o pecado, Deus não atende às nossas orações. É necessário que nós possamos ter uma vida de comunhão com Deus e comunhão com o seu Filho e o Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, esse é mais um vídeo do canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e, acima de tudo, também deixar aquele seu like maravilhoso, porque isso ajuda o canal bastante a crescer e, acima de tudo, o YouTube vai perceber que os nossos conteúdos são muito bons. Então, me ajude também a crescer aqui no YouTube e, acima de tudo, não se esqueça de deixar aquele seu comentário maravilhoso. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui e tchau.